Namastê! Hoje, oficialmente, estamos dando início, retomando o nosso movimento da Amor Terapia, esse movimento da Metodologia Integra. E hoje eu estou muito feliz em compartilhar com vocês um pequeno encontro antes da nossa aula que vai acontecer mais tarde. Hoje, nós vamos falar sobre Buda, o desperto, o iluminado, também conhecido como Siddhartha Gautama, e refletir um pouco como seus ensinamentos podem contribuir, como eles podem tocar, nos beneficiando em nosso dia a dia. Então, hoje eu te convido a encontrar um lugar confortável, podendo estar sentada ou deitada, para que eu possa compartilhar um pouquinho da história de Siddhartha. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque assim vai ser a nossa jornada. Dentro do livro O Homem Integral, da Joana de Ângeles, ela faz uma menção aos ensinamentos do Buda, não assim diretamente aos ensinamentos, mas o que Buda fala sobre o sofrimento, sobre a origem do sofrimento e que podemos cessar esse sofrimento e o que ele nos convida para favorecer o nosso bem-estar, a nossa evolução. Então, por isso que eu decidi fazer essa fusão e compartilhar esses ensinamentos, mas de forma não só teórica, de forma prática. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história de Siddhartha. Vai ser só uma breve história. Vocês podem aprofundar através de pesquisas que vocês possam fazer de forma individual e também a correlação do que Joana traz dentro do livro O Homem Integral e uma reflexão para que vocês possam aprofundar. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero oferecer uma ferramenta para contribuir com o estado de bem-estar, com a clareza mental, o processo de autoconhecimento. E aí eu vou estar aqui feliz da vida compartilhando esse estudo que eu também estou fazendo e vou estar transbordando para vocês, tá bom? Então nós vamos escutar rapidamente, brevemente a história de Siddhartha. Então, quem foi Buda? Eu vou compartilhar a história com vocês. Há 2.500 anos, nasceu no norte da Índia um príncipe chamado Siddhartha Gautama. Criado em meio ao luxo, ele viveu muitos anos protegidos do sofrimento, o sofrimento humano. No entanto, num dos passeios que Buda fez ao sair pelos portões do palácio e se deparar com a realidade da impermanência da vida, a velhice, a doença e a morte, algo despertou dentro dele. Por que as pessoas sofrem assim? Ele nunca havia encarado esse sofrimento, ele havia sido poupado pelos pais desse sofrimento. E uma profunda inquietação tocou Siddhartha. E o desejo de compreender o sentido da vida e do sofrimento levou ele para uma nova etapa da sua vida. E aos 29 anos, renunciou à sua vida, seus privilégios e partiu numa jornada espiritual. Buscou mestres, praticou austeridades severas, mas percebeu que o caminho extremo não trazia a libertação. Então, sentado sob a árvore Bodhi, em meditação, ele ficou em meditação durante um bom tempo. Siddhartha encontrou o que a gente chama no budismo do caminho do meio, o equilíbrio entre os opostos, e alcançou a iluminação, que é o nome Buda. Buda é o iluminado, o desperto. A partir desse momento, ele passou a ser conhecido como Buda, como eu falei. Mas Buda não quis guardar esses ensinamentos somente para si. Ele passou os anos seguintes ensinando que a libertação do sofrimento é possível a todos. E que não está fora de nós essa possibilidade, mas no nosso modo de ver e nos relacionarmos com a vida. Seus ensinamentos, conhecidos como Dharma, Dharma é o caminho para que você possa se libertar do sofrimento, nos mostram que o sofrimento existe, mas que também há um caminho para superá-los, ou seja, o sofrimento faz parte da nossa condição humana, mas que podemos olhar para ele com outros olhos, numa outra perspectiva. E é isso que Joana traz para a gente.
Ele nos deixou 4 verdades essenciais, que são as 4 nobres verdades que eu vou explicar para vocês ao longo dos nossos encontros. E um guia prático chamado Caminho Óctuplo, que eu também irei compartilhar com vocês. Vocês vão conhecer esse caminho, que nos ajuda a viver com mais sabedoria, ética e presença. O Buda nos ensinou que tudo está em constante mudança, tudo é impermanente, que o apego gera sofrimento e que a mente pode ser levada e treinada para encontrar a paz. E esse é o nosso objetivo aqui no Amor Terapia, nesse movimento Integra. Além de encontrarmos a paz, vamos fortalecer a compaixão e a clareza, o alinhamento entre mente e corpo. Ele nos convida até hoje a olharmos para dentro, a praticar com gentileza e a viver com a consciência. Fica com essa palavra, consciência. Seu legado não é uma religião dogmática, mas um convite ao autoconhecimento e à transformação. Olha só, isso tem em comum com a prática também do espiritismo. Também a Joana nos convida a isso, Jesus dentro do evangelho nos convida a isso. É um caminho de despertar, acessível a todos que desejam viver com mais leveza, verdade e liberdade. Então, vocês ficarem com a palavra consciência. Eu tirei esse estudo desse livro aqui, né, para somar com aquilo que eu já conhecia sobre os ensinamentos do Buda, mas para falar essa linguagem de fusão entre o ensinamento da Joana e não o budismo no sentido dogmático, mas do Dharma, do ensinamento que o Buda trouxe para a gente. E aqui, na página 138, ele fala o que Buda propôs para a humanidade. Então, ele ofereceu as 4 nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. E eu fiz um resumo, onde eu vou estar compartilhando no nosso grupo, para vocês fazerem a leitura e o estudo e refletirem sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês 3 perguntas reflexivas, depois que vocês se aprofundarem nesse tema, que vocês lerem aquilo que eu vou estar compartilhando. Antes da nossa aula, mais tarde, eu te convido a refletir sobre essas 3 perguntas. Onde sinto sofrimento ou insatisfação na minha vida? Estou tentando controlar o incontrolável ou resistir o que é inevitável? Como posso cultivar mais consciência e compaixão hoje? Então, antes da gente seguir na prática mais tarde, eu te convido a meditar sobre isso. E para que você possa entrar em meditação, eu vou te convidar nesse momento a sentar-se com a coluna alinhada, fechar os seus olhos, voltar a sua plena atenção para a sua respiração, sentindo o ar entrando pelas suas narinas e saindo com suavidade, trazendo a sua atenção plena para o momento presente. Com os olhos levemente fechados, você vai voltando para dentro. Imagine-se observando os seus próprios pensamentos como nuvens que passam, que surgem no céu. E da mesma forma que elas surgem, esses pensamentos se vão. E silenciosamente podem surgir julgamentos que você vai soltando, distrações, que conforme a sua respiração for acontecendo, você vai soltando, permanecendo nesse estado de plena atenção por alguns instantes, sentindo a sua presença com calma, com serenidade. E nessa serenidade é que está a semente dos ensinamentos do Buda. Nesse silêncio que a gente se organiza, que a gente fortalece a clareza, para então podermos refletir, entrar nessa meditação reflexiva
sobre as perguntas que eu compartilhei com vocês. Então é a partir desse silêncio que eu te convido a entrarmos na reflexão para a resposta, para as respostas que virão a partir das perguntas que eu compartilhei com você. Então traga essa experiência de silêncio, de reflexão para a sua consciência, toma consciência disso e hoje nós vamos nos encontrar às 17 horas. Façam a leitura que eu compartilhei com vocês e daqui a pouco nós estaremos juntas no Amor Terapia. Namastê!